porque a Polícia Civil de Santa Catarina apreendeu celulares e roupas de 2 adolescentes suspeitos de torturarem o cão-orelha até a morte lá em Florianópolis, gente. Essa abordagem aconteceu no Aeroporto Internacional de Florianópolis assim que os jovens desembarcaram daquela viagem que eles fizeram para Disney. O grupo é investigado não apenas por maus tratos a animais, mas também por danos ao patrimônio e crimes contra a honra. Um segundo cachorro, chamado Caramelo, também teria sofrido tentativa de afogamento por esse mesmo grupo, mas o cachorro conseguiu escapar, gente. Inclusive foi adotado pelo delegado. As autoridades, elas monitoravam o retorno dos suspeitos e realizaram uma ação em uma sala restrita para garantir a segurança deles. Por serem menores de idade, o caso segue o Estatuto da Criança e do Adolescente com foco na individualização dessas condutas. Eu quero te perguntar, Carla, para a gente começar a nossa discussão em relação ao cão-orelha, muito se falou sobre a coisa da redução da maioridade penal, de que o ECA estaria desatualizado. Como é que você viu isso e como é que você viu também a apreensão desses celulares? O que muda na investigação? Então, que o ECA está desatualizado, isso ok. Qual é o maior problema? A gente precisa mudar o nosso Código Penal, porque quando a gente fala em maus tratos aos animais, a pena é baixa. Independente se ele foi cometido por um menor de 18 anos, que ali é um ato infracional, ou por um adulto. Isso é um absurdo, porque um cachorro, ele não vale nada. Um gato não vale nada. O maior problema... no caso do cara que cortou as patas do cavalo? Sim. Que é outro absurdo. O maior total. problema de tudo isso, gente, o que a gente precisa entender é o que está acontecendo com esses jovens. Eu vou dizer para vocês que ao longo dos 3 anos que eu investigo crimes digitais contra crianças e adolescentes, principalmente dentro dessas plataformas de comunicação como Discord, Telegram, eu já vi milhares de animais mortos. O orelha é só mais um. Mas quando eu digo milhares, é milhares. É que, infelizmente, né? Infelizmente, isso é pouco difundido. Eu acho que tem que ser mais difundido. Eles fazem isso nesse universo deles e fica ali. O que eu já vi de gato, cachorro sem cabeça. O ano passado eu falei isso aqui. 3 jovens, e aí já maiores de idade. Eu lembro quando você falou. Eles foram para Bangu, um deles ficou 37 minutos torturando um gato e gravava. Ele furou o olho do gato, ele cortou as patas do gato, ele cortou o rabo do gato, ele esganava. E era um filhotinho, tá? Não era um gato muito grande. Até o gato já estava completamente desfalecido quando ele vai, né, cortar o gato aqui da cabeça até embaixo e finalmente mata ali o gato de tanta tortura que ele havia feito com o gato. Teve um rapaz em Mato Grosso que pegou uma arara e jogou na churrasqueira. Nossa. A polícia foi lá, ele foi levado. Teve um outro que pegou um papagaio, um filhote de papagaio e enfiou no ânus. E tudo organizado por esse Discord. Tudo. Aí tem uma menina que pegou um hamster e enfiou dentro do micro-ondas e ligou. O que eu já vi de gato congelado, filhotinhos de gato. E aí vocês me perguntam, o que é isso? Isso é o processo de dessensibilização desses jovens. Porque existe toda uma estrutura para o quê? Para radicalizar esses jovens. Para eu conseguir radicalizar alguém, eu preciso dessensibilizar essa pessoa. Como eu começo dessensibilizando uma pessoa? Matando um bicho, mas eu mato 1, mato 2, mato 3, mato 4. É de violência extrema. Um adolescente que faz isso, ele pode fazer um ataque a uma escola. Ele pode matar uma outra pessoa, porque ele já foi, ele está sendo dessensibilizado. Já desenvolve o sadismo dentro dele. O que eu acho que é um grande alerta aqui, o que me deixa muito triste, chocada, é um pai e uma mãe passar e tentar encobrir uma atitude dessa. Mandar o filho para os Estados Unidos. Não, é uma atitude brutal, perversa. Esses pais precisam falar assim, o que está acontecendo? Aonde erramos? E outra, entende? Carla, cá entre nós, assim, a gente respeita a justiça sempre, mas a gente tem a obrigação de questionar. A decisão da juíza de não apreender os celulares é no mínimo questionável. E não é só isso. Aqui, quando a pessoa ainda não tem 18 anos, Paulo, a gente não pode dizer que ele é um psicopata ou que ele tem um transtorno antissocial. Mas tem um potencial para... Mas a gente vai encontrar um transtorno de conduta. E todo psicopata, e isso está na literatura,
maltratou um animal. Entende? Então, assim, ele não tem empatia. Você vai tirando algo que é muito importante dentro de todos nós, a empatia. Eu sentir dor, eu sentir amor. Ele não sente nada. E isso é terrível. O que está acontecendo com os nossos jovens, e eu digo mais, muitas pessoas falam para mim assim, ai, graças a Deus, Carla, eu não tenho filhos. E eu olho para essas pessoas e digo, e o que isso quer dizer? Você mora em outro planeta? Porque se você morar nesse planeta, eu vou te dar a seguinte informação. Todos esses jovens aqui, que estão sendo dessensibilizados, estão se tornando pessoas altamente perversas, eles se tornarão adultos e vão ocupar lugares de poder. Vão ser jornalistas, juízes, delegados, professores. E nós seremos Carla. os idosos que seremos cuidados por pessoas altamente perversas. Certíssimo. Meu amigo e minha amiga, você sabe que eu estou sempre dando dica aqui de discos e de filmes. Se você quer entender o que é realmente o sadismo e a psicopatia, existe um filme muito bom. É um filme que você vai assistir, você vai ficar absolutamente chocado. Não porque as cenas são terríveis, mas pela construção psicológica do psicopata. É um filme com Christian Bale, né? Depois fez o Batman, que chama-se Um Psicopata Americano. Boa. Assistam esse filme e vocês vão entender como é que a personalidade do psicopata é construída ao longo dos anos e no que desencadeia. Boa, Vale a pena. Rezito. Gente, o porteiro envolvido no caso do cão orelha divulgou uma nota oficial negando ter filmado ou testemunhado as agressões. Ele esclareceu que apenas relatou à administração do condomínio episódios de algazarra causados por adolescentes na região. A defesa afirma que o trabalhador está a ser exposto injustamente como testemunha ocular de algo que ele não presenciou. Depois da repercussão, o funcionário relatou estar sofrendo ameaças de familiares dos suspeitos e constrangimento no trabalho em que ele exerce. O profissional, com 13 anos de serviço, recebeu advertências e férias compulsórias após o início dessas investigações. As medidas judiciais, gente, serão adotadas para proteger a sua segurança, a sua intimidade e os direitos laborais aí diante das violações que estão sendo sofridas. Carla, no final das contas, é claro, né? Eu tenho Ele tá morrendo de dó medo, né? Desse trabalhador, desse porteiro. É lógico que ele está sendo ameaçado. E olha o que acontece com as pessoas quando elas estão com medo. Elas, inclusive, para a sua autoproteção, e a gente entende isso, não, eu não vi nada. Eles querem distância. Só comuniquei a algazarra. Gente... Ele foi ameaçado. Tá com medo, né, Pessoas Carla? Foi chegaram ameaçado, lá inclusive, pelos pais de um dos pessoas adolescentes. armadas. Tá com medo. Entende? Esse porteiro precisa de proteção, inclusive. Esse trabalhador precisa de proteção. Porque ele é o mais vulnerável nisso tudo. Ele, enfim, ele inclusive não tem nem condição financeira de bancar uma briga, talvez com os pais desses meninos. Ele, enfim, ele está completamente desprotegido. Agora, isso que a gente está vendo é uma barbárie. Esse cachorrinho, ele é a imagem de muitos animais, infelizmente, que são torturados de forma perversa por pessoas muito jovens que estão em processo de dessensibilização para que elas sejam radicalizadas a fazer coisas piores. Quando eu digo para vocês que existe um submundo nessas plataformas, eu não estou brincando, e é um submundo muito terrível. A quantidade de animais mortos que eu já vi é de perder a fé na humanidade. Mas não é morto de qualquer jeito, não. É morto com requintes de tortura. O que aconteceu com esse cãozinho é só mais uma história. Carla, a gente acompanha você tanto pelas investigações criminais, mas você é uma grande mulher, você sabe disso, né? Você é uma pessoa assim, eu adoro trabalhar com você, porque a Carla ela tem um diferencial às vezes, porque vocês estão vendo, né? Am ajuns la un număr de 800-850 de comenzi pe lună. Pornind de la 130 în luna mai, eu am început practic să fac paste tăieței de casă cu bunica mea în copilărie și nu pot să zic că mă pasiona în mod deosebit, dar în momentul în care a venit pe lume primul nostru copil,
Atunci am simțit nevoia, practic, să îi dau o mâncare mult mai sănătoasă sau mult mai hrănitoare. Ce pot să zic e că am pornit din banii noștri, din economiile familiei. N-am obținut nicio finanțare din nicio culoare, nici europeană, nici guvernamentală, nici bancară. Și am făcut tot ce avem astăzi pe surse proprii.